bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Natália e hoje eu vim partilhar com você uma história que aconteceu comigo sobre falar em público. Eu sempre fui uma pessoa quieta, mais reservada, porém hoje em dia eu tenho outros pensamentos na minha vida, devido às circunstâncias que eu vivenciei. E eu acho importante compartilhar porque eu pesquiso, né, e eu vi algumas pesquisas que muitas pessoas sentem esse medo de falar em público, têm esse receio de falar em público, então por isso eu quero compartilhar essa história com vocês. Bom, hoje eu tenho 28 anos, estou prestes a completar 29, porém, eu sempre fui uma adolescente, uma jovem muito quieta, muito na minha. E assim, pensava que era apenas o fato de ser quieta, porque pode ser, às vezes a pessoa não significa porque a pessoa é quieta que ela é tímida. Porém, meu primeiro emprego, eu fui procurar e assim, eu percebi que na minha cidade, uma das minhas oportunidades era trabalhar como vendedora. Mas aí vem a questão, como você vai ser vendedora se você tem vergonha de falar em público? Mas espera aí, eu tinha que enfrentar aquele medo. Então eu fui, entreguei vários currículos e fui chamada em uma loja para trabalhar, uma loja de roupa. Nessa loja, quando eu fiz a entrevista, a moça que me entrevistou gostou muito de mim e me contratou. Ah não, você começa a trabalhar amanhã, não sei o quê. E eu comecei a trabalhar nessa loja. Gente, foi uma das coisas mais difíceis que eu vivenciei. Quando os clientes entravam, sabe aquelas, acho que é arara que chama, que fica no meio das lojas, assim, cheias de roupas? Os clientes entravam, eu tinha que falar bom dia, boa tarde, eu me escondia atrás das araras. E não era porque eu estava com preguiça de trabalhar, porque eu não queria atender, não era nada disso. Era simplesmente porque eu estava com vergonha de falar com as pessoas. Isso acontecia principalmente quando entravam de 2 a 3 pessoas, quando entrava grupos de pessoas na loja. Então vejam, uma dificuldade que eu carreguei lá atrás. Então, Natália, o que você fez para melhorar essa sua timidez, essa sua quietude? O que você fez para você hoje conseguir falar em público, conseguir falar num vídeo para várias pessoas? Não tem vergonha, gente. Quem estiver vendo esse vídeo pode ser amigo, pode ser gente que eu não conheço, pode ser quem for. Eu vou explicar para vocês por que hoje eu tenho esse sentimento diferente também. Bom, o que eu fiz então? Claro que não deu certo nessa loja, obviamente, né? E eu saí da loja, eu estava muito frustrada também, não estava conseguindo atender ninguém. Foi aí que eu tive uma ideia, porque assim, eu cresci num ambiente onde meu avô tinha um dom artístico muito grande, né? Tinha porque ele já é falecido. E ele fazia obras de arte, vamos dizer assim, né? Do jeitinho dele, com sucata. Ele gostava muito de coisas artísticas, o que tivesse a ver com arte. E como eu cresci nesse ambiente, eu acho que isso internalizou em mim e eu decidi fazer teatro. Então eu fui pro teatro para tentar tirar essa vergonha que eu sentia. E gente, quando eu me inscrevi pro teatro, eu pensei que era uma coisa assim, que eu iria ler um roteiro e me apresentar num palco, ler um roteiro e fazer uma peça de acordo com aquele roteiro. Não. A hora que eu vi, eu já estava num teatro de improviso. Sem perceber, eu me inscrevi num teatro de improviso. Então, o que aconteceu? Quando os atores vinham até mim, eu tinha que improvisar aquela cena para poder falar, para poder interagir com eles. E, gente, eu me surpreendi comigo. Porque eu consegui, assim, trinchar, eu consegui deslanchar, eu consegui, assim, fazer coisas que eu não esperava que eu conseguisse fazer. Em público, tinham muitos atores ali. Então foi um tempo muito gostoso,
que eu pude assim me avaliar, me conhecer como pessoa. Então isso é uma dica que eu dou pra você. Se você tem muita timidez de falar em público, se você é muito receoso de falar com um grupo de pessoas, o teatro é uma ótima solução. Depois que eu fiz o teatro, eu comecei a entregar outros currículos em lojas, porque eu sempre fui uma pessoa assim, quanto mais limitação me vem, mais eu quero vencer aquela limitação. Isso é uma característica minha. Então, o que eu fiz? Eu sabia que aquela era uma limitação minha, mas que eu estava em processo de vencê-la. Então, eu comecei a entregar outros currículos em loja e a loja me chamou. E foi uma loja assim, gente, não tô assim, nossa, me gabando não, mas eu fui uma das melhores vendedoras dessa loja. Porque eu busquei vencer aquela limitação. Mas isso não significa que o medo de falar em público ainda não estava em mim. Eu atendia, os clientes conseguiam falar bom dia, boa tarde e tudo mais, só que sentia, sim, alguns receios de falar em público para muitas pessoas. Só que eu entrei na faculdade de pedagogia e, gente, na minha faculdade eu estudei na Unesp, eu tinha que apresentar muitos trabalhos em grupo. Então, tive que ir vencendo esse medo. Mas eu sinto assim que o que me ajudou realmente a me libertar disso e começar a fazer reuniões para vários pais, pessoas muito bem-sucedidas, reuniões para donos de empresa na minha profissão, tá? O que me ajudou, gente, foi realmente eu enfrentar aquilo ali. Eu enfrentar aquela limitação minha. Não, eu tenho que começar. Se eu tô com esse problema, então eu tenho que começar a encarar ele. E até escutei uma artista de televisão falando desses dias e eu achei tão importante e vou compartilhar com vocês também. Ela falou assim, quando você tem medo de alguma coisa, não caminhe com medo na sua frente, porque senão você só vai ficar olhando para ele. Não caminhe com medo atrás de você, senão ele pode, te agarrar por trás. Caminhe com ele do seu lado. Segura na mão dele, sabe por quê? Porque às vezes o medo é importante. É através daquele medo, às vezes o medo de se falar em público, é através daquele medo que você vai tentar falar melhor, que você vai estudar mais aquele roteiro que você quer falar, que você vai se preparar melhor. Então fica aqui a minha dica para você sobre falar em público. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E você, tem medo de falar em público? Vamos vencer essa limitação, vamos vencer esse medo. Escreve aqui nos comentários, tá bom? Um beijão para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.